Ok, então tá. Bom, primeiro eu quero desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para as meninas. E eu coloquei para vocês um link lá no zap lá do grupo. É, E eu vou passar um videozinho para vocês aqui agora, porque eu achei bastante legal a história desta pesquisadora, que talvez vocês já conheçam. Aqui o vídeo só é um resumo do que eu passei no link lá para vocês. Acho que é uma leitura edificante, vale a pena ver, viu? Beleza. Então é isso aí. Ok, então vamos lá. Eu nem perguntei, vocês estão me ouvindo, né, direitinho? Ih, quer ver que não estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, dá tudo certinho. Tá, obrigado, Thalita. Então vamos lá. Seguinte, hoje eu vou passar para vocês umas. Como é que eu diria? Como é que, uns critérios, assim, umas regrinhas para a gente conseguir descobrir se uma série, uma sequência, basicamente uma série, se uma série é convergente, tá? Então eu juntei aqui, são umas 10 regrinhas, talvez um pouquinho mais. A gente vai vendo caso a caso, tá? Tem no livro, no Leitold lá que eu passei para vocês, acho que na página 734 ou 739, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou passar aqui tudo com vocês pra gente discutir um pouco. Então, olha só. Calcule o limite, tal, tal, tal. Então ele está pensando aqui numa série. No caso, essa aqui, ó. Série de UN para N maior ou igual a zero.
que a gente também pode escrever como série para n igual a 0 até mais infinito do UN. E que a gente também pode escrever da seguinte maneira, ó. Série para n começando a partir de um número k e indo até mais infinito do UN. Tá? Bom, até o k-1, por exemplo, se essa série até tiver definida até o k-1, né, então tipo, ela está definida para U0, ela está definida para U1, né, até o UK-1. Tá? Só que a gente não olhou essa soma. Essa soma é uma soma finita. Ela vai virar um número L. O que me interessa é a soma a partir de um número para frente, para tratar como série. É isso aqui que eu tenho que tratar como uma série. Quer dizer, tenho não, é isso aqui que é uma série, entendeu? Então, na verdade, a partir de um certo natural, todo mundo para frente, para todo natural ali para frente, eu vou ver como que fica a soma dos termos, tá? Então isso aqui, no fim das contas, apesar de pode se convergir, pode representar números diferentes, né? Mas do ponto de vista de análise de convergência, eu posso olhar para qualquer uma dessas somatórias aí que eu estou olhando para a série, tá? Bom, então agora vamos ver aqui como que é esse critério que está aqui. Então, como eu falei, é o somatório para n maior ou igual que zero, que o zero da vida, né? Do UN. Ok. Então eu quero analisar isso aqui. Sobre converge ou diverge? Então, minha pergunta é, converge? Se não converge, se a resposta for negativa, é porque então diverge, tá? Essa soma vai a mais infinito. Divergir significa isso. Do contrário, significa que essa soma vira um número finito, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é isso aqui. Se o limite de UN para n tendendo a mais infinito, então o limite do UN, do termo da série, for diferente de zero, então a série diverge. Agora, se o limite for igual a zero, eu não posso tirar conclusão alguma. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Ó, se a gente pegar o somatório de 1 sobre n e o somatório de 1 sobre quadrado de n, tá? Se a gente for olhar, esse é o n dessa série, esse é o n dessa outra série. Se eu for olhar isso aqui, o limite de 1 sobre n para n indo a mais infinito vai a zero. E aqui a mesma coisa. O limite de 1 sobre quadrado de n para n indo a mais infinito também vai a zero. Bom, então eu estou nessa situação aqui, ó. Se o limite vai a zero, não posso tirar conclusão nenhuma. E isso é verdade, porque a série de cima, essa aqui, é a série harmônica. E a gente viu que ela diverge. E essa aqui é uma série geométrica e ela converge. Então, quer dizer, a de cima diverge, a de baixo converge, e o limite do termo geral está indo a zero. Pois é, não posso tirar conclusão nenhuma a respeito de converge ou diverge, né? Bom, mas eu posso pensar o seguinte, ó. Se o limite for diferente de... É porque se a série converge, então o limite vai a zero. Ali está escrito assim, ó. Se o limite de UN para n indo a mais infinito é diferente de zero, quer dizer, ele não vai para zero, tá? Então a série do n diverge. É isso que está escrito ali, tá? O que a gente acaba provando, que a gente não vai se preocupar muito em provar agora, né? Que é fácil de fazer, é que é o contrário aqui, ó. O problema escrito, o contraposto deste problema, né? Quer dizer, se aqui é a entrada e aqui é a saída do resultado aí, então eu vou negar a saída e chegar na negação da entrada. Então eu vou negar a saída, significa a série de UN converge. Então o limite do UN para n tendendo a mais infinito
igual a zero. Tá? Bom. Ok. Então é o caso, por exemplo, desse exemplo aqui. Ó. Eu sei que essa série converge. Então o limite tem que ir para zero. Ok, perfeito. Está funcionando. Tá? Só que isso aqui, para a gente usar como critério, isso aqui não ajuda muito, né? O que ajuda a gente é isso aqui. Por quê? Porque daí se eu tenho uma determinada série, né? Eu quero saber se ela converge ou se ela diverge. Muito bem. Uma maneira de fazer, uma primeira maneira bastante simples eu vou pegar e calcular o limite de UN. Se esse limite for diferente de zero, então a série diverge. Que é esse resultado aqui. Ó. Que na verdade é esse aqui, mas eu uso ele ao contrário, quer dizer, eu nego a saída para chegar na negação da entrada. Eu acabo provando isso aqui, tá? Que é mais fácil de provar. Mas eu acabo usando o problema contraposto como um critério para me auxiliar. Beleza? Então, aí, show de bola. Então vai divergir. Um exemplo disso. Bom, um exemplo disso bastante trivial, né? Somatório de n para n maior ou igual que 1. Não vou pôr zero porque eu vou somar, simplesmente eu vou somar zero, não vai alterar nada, né? Então essa série, ela converge ou diverge? Então eu vou lá, vou pegar esse cara aqui, é o n. Ou a n, bn, o nome não importa, tá? Então limite de un para n tendendo a mais infinito. Eu vou ver quanto que dá isso aí. Ó, isso é a mesma coisa que o limite do n para n tendendo a mais infinito. E a gente sabe que isso aqui vai a mais infinito. Portanto, não vai a zero. Se não vai a zero, então essa série diverge. Tá certo? Tá certo? Existe na internet aí um vídeo que, sei lá, se os caras fizeram para brincar, o que é, dizendo que soma de todos os números naturais dá menos 1 sobre 12. Isso é falso. Tá? E aí no vídeo que tem lá, que o cara diz que demonstra lá, a gente encontra o erro lá, dá para ver qual que é o erro que os caras cometeram. Tá? Não sei se fizeram de propósito para brincadeira, porque são pesquisadores que fizeram esse vídeo, né? Ou 2 físicos, ou se fizeram mesmo, se comeram bronha. Ok, então esse aqui é um primeiro critério, vamos ver um segundo critério. Então a gente já tem um primeiro critério, só que ele é um pouco limitado, né? Ele não ajuda tanto, então vamos ver. Olha só, examine a série para determinar se ela faz parte de algum dos tipos especiais. Então agora vamos ver o que são esses tipos especiais. Por exemplo, série geométrica. Por exemplo, a série que eu falei lá do 1 sobre n quadrado para n maior ou igual que 1. Tá? Bom, aí eu vou analisar essa série. Tá? Essa série, esse 1 sobre n quadrado, eu preciso ver como que é a maneira geral de eu escrever a série geométrica. A maneira geral de eu escrever ela é essa aqui, ó. Tá? Então, tá naquele formato? Tá naquele formato lá. Tá? Na verdade, essa aqui não é uma série geométrica, desculpa. Essa aqui é outra série. Tô chamando ela de geométrica, mas ela não é. Então vamos lá. Como é que seria? Seria aquela outra que eu escrevi. Ó. É 1 sobre 2, por exemplo, elevado a n. Tá? Ele pôs aqui um n menos 1, professor. Tá bom, não tem problema. Posso pôr n menos 1 também, vai continuar a mesma coisa. 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Como é que eu vou fazer isso aí virar a mesma coisa que está aqui? Eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui, ó, tá exatamente como ele pôs aqui, ó, tá? Então, quem que é A, quem que é R? O A vale 1 e o R vale meio, tá? Observe que essa série aqui, quando você faz o n ir a mais infinito, o termo geral também vai a zero, tá? Então, eu dei como exemplo aqui, chamei de série geométrica e eu falei errado, então vamos corrigir, tá? Essa daqui não é uma série geométrica, tá? Mas se eu pegar aquela outra ali que eu também já provei para vocês, 1 sobre 2 elevado a n para n maior ou igual a 1,
Então a gente vai ver que 1 sobre 2 elevado a n, isso aqui vai a zero quando o n vai a mais infinito. Tá? Então eu não tenho muito, né, o que pensar aqui sobre a série convergir ou divergir. Tá? Bom, vamos lá. Então, digamos, por exemplo, ó, que eu quisesse tentar usar, voltando aqui no teste anterior, então eu dou a série lá, 1 sobre 2 elevado a n menos 1 n menos 1, o n maior ou igual a 1. Tá. Então tá, aí eu pego isso daqui, eu quero estudar se isso aí converge ou diverge. Então eu vou tentar usar esse primeiro teste aí, esse primeiro critério aí. Vou olhar o n. Então vamos ver o n, vamos ver o limite de n para n tendendo a mais infinito. Vamos ver se essa série diverge. Significa o limite de 1 sobre 2 elevado a n menos 1 para n tendendo a mais infinito. Significa que isso aqui dá zero. Bom, se dá zero, o teste é inconclusivo. Quer dizer, ela pode convergir ou divergir. Eu não dá muito para concluir nada sobre isso daí. É o que o teste diz aqui, ó. Olha lá. Se for zero, não posso tirar nenhuma conclusão, é inconclusivo. Tá? Se fosse diferente de zero, aí a série iria divergir, como a gente fez do somatório de n. Ok? Bom, então, esse teste aqui não serviu para eu tomar uma decisão sobre esta série. O próximo teste, que é esse que a gente está começando a ver agora, vai servir. Então, vamos analisar ele aqui agora. Vamos ver como é que fica. Tá? Então, olha só. Professor, se quisesse pôr um n aqui, você falou que podia pôr e tal, olha como é que você transforma isso aí no n. Você transforma isso aí em n assim, ó. Como é que essa série... Eu vou chamar o n menos 1, n vai passar a ser o n menos 1. Vou atribuir para ele n. Bom, então no lugar de n menos 1 vai ser n, tá? Então somatório. Somatório de 1 sobre 2 elevado a n. Ok. Agora, e esse cara aqui? Esse cara aqui é o n. Bom, então, tá, se não fosse n, fosse m, para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó, m. Então, o m, eu posso pensar, o m é n menos 1. Quer dizer que o n meu é m mais 1. Então, quando o meu n, aqui nessa série, quando o meu n é igual a 1, começa no 1 aqui está começando no 0. Então, m maior ou igual a 0. Pronto. Essa soma de cima é a mesma soma de baixo. Só que agora eu estou trabalhando com 1 sobre 2 na variável. Então eu poderia pensar aqui agora o n e aqui agora é um n. Pronto. O que eu estou somando aqui é exatamente o que eu estou somando aqui. A mesma soma. Tá? Então, ser n menos 1 ou ser n aqui não importa muito aí. Tá? Bom, quem é então aqui o a? Quem é o r? O a aqui embaixo também é a igual a 1 e o r é igual a meio. Mesma coisa. Tá? Bom, e aí, nesse caso, tá? Vamos continuar aqui pelo que ele está fazendo aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ela converge para a soma a sobre 1 menos r. Ok, então quer dizer, ele está dizendo que isso aqui converge para a sobre 1 menos r, porque é a soma de uma PG, soma infinita de uma PG, tá? Tá, converge para a sobre 1 menos r quando? Quando a razão for menor que 1, ou em módulo tiver entre menos 1 e 1, tá? Quando a razão tiver entre menos 1 e 1, então tiver aqui é menos 1, aqui é 1. Se a razão tiver dentro desse intervalo aqui, ó, a razão r, e é o caso, ela vale meio. Se fosse menos meio, mesma coisa. Tá? No caso aqui ela vale meio, né? Então ela está aqui dentro, então ela vai convergir para esse valor. Qual é o valor? O valor é a é 1, então é igual, no caso aqui, a 1 sobre 1 menos meio. 1 menos meio dá meio, dividido por 1, isso vai dar 2. Pronto. Então quer dizer que essa soma aqui, ela
converge para 2. Ok? Ah, ô professor, e se não tiver dentro desse intervalo, tiver fora do intervalo? Quer dizer, se tiver então aqui, ó. Tá? Se a razão tiver, se ela for menor ou igual a -1, e se ela for maior ou igual a 1, a série vai divergir. Tá? Simples assim. Ok? Ah, um exemplo para isso. Um exemplo para isso seria. Então, olha lá. Aqui, ó. É AR a N-1. Então, vamos lá. Ah, vou escolher o A. Ah, quero A igual a 3. Não, vou fazer diferente. Quero π, o A. Π. Beleza. E o R? O R eu quero igual a E. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Então, é o somatório para N maior ou igual que 1 de A, que é π, que multiplica E elevado a N menos 1. Esta série diverge. Eu escolhi um A. O A não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença, o que vai mandar na questão da série divergir ou convergir é a razão da série geométrica. Se a razão estiver fora do intervalo -1, 1, ela vai divergir. Se ela estiver dentro do intervalo -1, 1, tirando os extremos, né? Aí ela vai convergir. Tá? Essa aqui é uma cuja razão é maior que 1. Então ela vai divergir. Beleza? Bom, então esse é mais um teste que a gente pode usar para poder tentar descobrir se a série converge ou diverge. Tá? Agora vem a série daquele tipo lá que eu estava falando para vocês lá, do 1 sobre n quadrado, por exemplo. Então vamos ver, ó. Essa série, né? Então, por exemplo, a série 1 sobre n ao quadrado, para n maior ou igual que 1. Né? Essa série aí, e por exemplo, a série de 1 sobre raiz quadrada de n para n maior ou igual que 1. Vamos analisar essas duas séries aí, segundo esse critério aqui, tá? Bom, essa série aqui é deste tipo aqui? Sim. Quanto que vale o P aqui? Vale P igual a 2. E esta outra série aqui, ela é desse tipo aqui? Quanto vale o P se ela for? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Alguém, por favor, me responde. Essa série se encaixa nesse padrão aqui? Sim. Sim. Quanto é o valor de P? Meio. Meio. Exatamente. Muito bem. Então, olha só. Eu tenho essas duas séries que se enquadram aqui nesse padrão aqui, que é o padrão 1 sobre n elevado a p, ou o inverso de n elevado a p. Tá? P é uma constante, que P igual a 2 é que P igual a meio. Então, no primeiro caso, quando P é maior que 1, estritamente maior que 1, aí ela converge. Se o P for menor ou igual a 1, aí ela diverge. Tá? Então, aqui, P ele é menor ou igual a 1. Então, diverge. Eu tô fazendo aqui um rascunho, tá? Quando vocês forem fazer os exercícios aí, que eu vou pedir para vocês fazerem aí para entregar, dando nota, escreve direitinho, tá? Não escreve essas porcarias do jeito que eu tô escrevendo aqui, tudo rascunho aqui, porque a gente tá fazendo uma aula, tô conversando junto com vocês, né? Tá? O P igual a 2, para P igual a 2, então nesse caso aqui o P é maior que 1, e aí quer dizer que converge. Tá? Então tá. É bastante simples isso daí, né? Não tem muito segredo. Agora, item 3. E se a série for uma série do tipo alternada? Como assim? Vou aproveitar para falar um negócio aqui para vocês. Ó.
Já vamos voltar nisso aqui. Eu vou só abrir aqui um parênteses para falar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Somatório de -1. Antes disso, deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. Somatório de de meio elevado a n. Uma sériezinha geométrica para n maior ou igual que 0. Tá? Essa série ela é para n igual a 0 aqui vai dar 1 mais, depois para n igual a 1 meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 à quarta, mais assim por diante. E a gente viu que esta série ela converge para 2. Ok? Bom. Existe um resultado que diz assim. Bom, vamos fazer diferente. Vamos ver diferente. Nossa, aqui está parecendo um 24. Vou fazer uma coisa antes de falar do resultado. Eu vou separar aqui, porque aqui é o 2 elevado a 1. E aqui é o 2 elevado a 0. Ok? Bom, eu vou criar duas séries novas aqui. A partir dessa daí. Uma de potências pares e uma de potências ímpares. Então eu vou separar de laranjadinho aqui as potências pares. Daí, mais e assim por diante, ok? E de, sei lá, de branco eu vou separar as ímpares. Então aqui 2 elevado a 1 mais 2 ao cubo mais e assim por diante. Bom, 1 sobre 2 à quinta, que na verdade não está ali, né? 1 sobre 2 à quinta mais lá. Então, mais 1 sobre 2 à quinta mais lá. Ok, tá. Beleza. Bom, a série branquinha, essa aqui, a gente até poderia escrever assim, somatório de 1 sobre 2 elevado a n. N não pertence, n é natural, n é natural, no caso aqui é ímpar, menos 2n. Quer dizer, o que é esse 2n? 2n é o conjunto dos pares. Os naturais que são pares. E o que é o n menos o 2n? Bom, tirei os pares dos naturais, sobrou então os ímpares, tá? Ok, e essa outra série laranjadinha aqui, eu até poderia escrever ela então assim, ó. Somatório, n pertencente a pares agora, então 2n. Esse 2n que eu estou escrevendo aqui é um símbolo do conjunto dos pares, tá? De 1 sobre 2 elevado a n. Beleza. Eu posso escrever assim. Mas eu também poderia pensar em escrever esse negócio aí usando a notação normal lá que a gente usa, né? Com os naturais. Isso aqui eu posso também escrever assim, ó. Então, ó, quem que é o primeiro ímpar? É 1. O próximo, 3. O próximo, 5. Beleza. Quem é o primeiro par? 0. O próximo, 2. O próximo, 4. E assim por diante. Beleza. Tá? Tudo certinho aí. Mas eu poderia pensar assim, não, eu não quero, eu quero escrever 1 sobre 2 elevado a alguma coisa, tá, e essa alguma coisa aí, isso que eu estou fazendo aqui é simples, né,
O n meu aqui, eu quero que o n seja natural, maior ou igual a 0. Ok, isso aqui é maior ou igual a 0, então vai ter que ser aqui um 2n mais 1. E daí para n igual a 0 vai dar 1, 2 elevado a 1. Para n igual a... Então, 2n mais 1, tá certo. Para n igual a 1 dá 2 mais 1 dá 3. 4 mais 1 dá 5, assim por diante, né? Bom, e da mesma forma essa outra aqui, então eu poderia escrever somatório para n maior ou igual a 0 de 1 sobre 2 elevado a 2n. Né? Ok, mas não é sobre formas de reescrever a mesma soma que eu estou querendo conversar com vocês. O que eu estou querendo conversar com vocês é o seguinte. Se eu sei que o somatório de 1 sobre 2 elevado a n para n maior ou igual a 0 vai a 2, então, a minha pergunta para vocês, então eu sei que isso aqui converge. Isso aqui e isso aqui, tanto uma quanto a outra, qual é a expectativa de vocês? Converge ou diverge? Quer dizer, o que eu estou perguntando? Estou perguntando o seguinte, ó. Eita. Se eu sei que esta daqui converge, né? Então essa de cima aqui converge. Vai para 2, a gente já sabe disso. E essa outra aqui? Qual a expectativa de vocês? Converge ou diverge? Tanto uma quanto a outra. O que vocês acham? Converge. Por que, Matheus? Você acha que converge? Porque a principal converge. Não sei se faz sentido. Tá, então tá no Porque caminho. a soma, Mas ainda porque a soma de uma que converge com uma que diverge daria que a principal diverge. certo. Mas como a principal converge, então as duas também têm que Certo, convergir. é um raciocínio bem feito, razoável. Razoável não, bem feito, é um raciocínio bom, tá muito bom o raciocínio, tá? Exatamente o que o Matheus comentou, né? Ora bolas, se eu tenho uma soma, que eu sei que ela vira um número, se eu pegar parte desta soma e disser que não vira um número, como é que a soma anterior virou um número? Não faz sentido. Né? Então, para mim faz sentido se isso aqui convergir e o laranjadinho convergir. E isso de fato é verdade. Tá? É uma subsequência. Eu tenho aqui uma subsequência, uma subsérie, no caso, né? Eu extraí aqui uma parte da série que eu sei que converge, então ela converge. Tá? Bom. Se eu tiver uma série que eu não sei se ela converge ou não, tá? E na verdade é assim, todas as somas que eu extraí aqui vão ter que convergir. Agora, como é que eu uso isso a meu favor? Eu uso a meu favor assim, ó. Se eu tenho uma série aqui, eu não sei se ela converge. Eu não sei. Tá? Vamos dizer que eu tivesse tirado uma subsérie dela daqui e ela divergisse. Então essa outra aqui, que é a completa, não vai poder convergir. Vai ter que divergir. Tem mais um resultado. Se eu tirar aqui uma subsérie, ela converge para um lugar, e eu tirar uma outra subsérie, ela converge para outro lugar. Converge para lugares diferentes. Então essa aqui não vai conseguir convergir. Porque eu tenho duas subséries que estão convergindo para lugares diferentes. Vamos ver um exemplo disso aí. Bom,
eu tenho aqui, por exemplo, ó, somatório de menos 1 elevado a n, para n maior ou igual a 0. Ok? Aí você olha para esse negócio assim a princípio e vê, bom, vamos escrever quem é esse cara aqui, quem é essa soma. Essa soma é igual a, vamos pegar as somas parciais. A primeira soma parcial dá 0, a segunda dá 1, depois 0, depois 1. É isso? Não, desculpa. Ah, não, tá, quero falar de uma outra coisa aqui para vocês. Esse mesmo raciocínio que eu fiz ali para série, a gente pode fazer para sequências também, tá? Então, por exemplo, a sequência AN igual a menos 1 elevado a N. E depois eu posso pensar então na série do AN. AN maior ou igual a 0. Que daí vai ser então a série do menos 1 elevado a N para N maior ou igual a 0. Tá, beleza. Vamos olhar a sequência primeiro. Depois nós vamos olhar a série. Olhando a sequência, a gente percebe que esse aqui é assim. Bom, para n aqui, o n aqui maior ou igual a 0, tá? 0. Desculpa, 0 dá 1. 1. Quando é 1 dá menos 1, depois dá 1, dá menos 1, dá 1, dá menos 1, e assim sucessivamente. Então, para os pares dá 1. Então, é o A2N. Né? E o A2N mais 1 vai dar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, assim por diante. Tá? Aí você poderia ficar tentado a pensar assim, esta sequência, esta aqui, original, para n natural, que oscila aqui, né? Ela converge para 1 e para menos 1. A minha pergunta para vocês, faz sentido eu falar assim? Faz sentido eu pensar que a n igual a menos 1 elevado a n converge para menos 1 e para 1? Faz sentido? Eu acho que não. Não. Vamos explicar que realmente não faz sentido, Matheus. Vou te ajudar nessa aí. Vamos lá. Bom, para poder convergir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o cálculo de uma coisa, que é o limite. Eu tenho que pegar esse AN aqui e calcular o limite de AN para N tendendo a mais infinito, que é a mesma coisa que o limite de menos 1 elevado a N para N tendendo a mais infinito. Minha pergunta é, quanto é que dá esse limite? Mas existe esse limite? Não existe. Ah, Esse limite não existe, ele não dá. Né? Por quê? Porque se eu pego N par, ele vai dar 1. Se eu pego N ímpar, vai dar menos 1. Eles não são iguais. Então esse limite não existe. Não tem esse limite. O limite, quando existe, ele é único. Isso é outra coisa. Tá? O limite, quando existe, é único. Limite, quando existe, é único.
ok? Então não existe limite quântico que fica pulando de um lado para o outro. Posso até pensar em definir uma coisa dessas aí e ver o que acontece, tá? Mas do ponto de vista do cálculo que a gente estuda formal aí, do cálculo que o Newton bolou, o Leibniz bolou, não tem esse negócio de limite quântico, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente está estudando, tá? E aí, então não tem esse negócio aí, tá? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso daí, tá? Vocês tentam transferir isso para o contexto de química de vocês depois do que eu vou contar para vocês aqui, tá? Eu estava numa banca de concurso certa vez, tá? E um candidato era, eu não vou dizer amigo, era uma pessoa conhecida, era um colega meu, foi colega meu, tal, né? Era uma pessoa conhecida, minha, tá? E ele fez a aula dele e no final da aula dele, porque a gente está trabalhando tudo aqui em cima da reta, mas a gente pode trabalhar com sequências de pares ordenados. A gente pode trabalhar com sequências de vetores, tá? Então, vou trabalhar com uma sequência de vetores. Então, por exemplo, o vetor Vn igual a 1 sobre n, 1 sobre n quadrado, 1 sobre n ao cubo, 1 sobre n à quarta, e ele tem dimensão k, até 1 sobre, sei lá, enfim, pode ter o tamanho que for aí, tá? 1 sobre n a 20, pronto, tem tamanho 20 aqui, tá? Um vetor de tamanho 20. E aí eu vou estudar a respeito de Vn, esses vetores, se eles convergem, se essa sequência de vetores converge ou não para um vetor V estrela, por exemplo, tá? E aí eu posso pensar nisso daí, ok? Bom, mas enfim, isso é uma coisa um pouco mais avançada, tá? E ele teve que fazer uma aula sobre essa questão aí. E ele enunciou um teorema no final da aula que fazia você pensar nisso, ó. Te induzia a pensar que, minha sequência de vetores aí pode convergir para um vetor V1 e para um vetor V2. E aí eu comecei fazendo pergunta para ele. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente isso. Eu falei, olha, você, naquele teorema que está ali no canto da lousa, eu acho que ele não está bem escrito. Ele não estava escrito direito, o teorema. O teorema estava escrito errado. Eu acho que ele não está muito bem formulado, aquele teorema que você pôs ali. Aí ele olhou, não, tá certo, Robson. Falei, tá, eu acho que não tá. Porque ele está permitindo eu pensar que o seu vetor Vn, a sua sequência de vetores Vn, pode convergir para dois vetores diferentes. Sim, mas isso pode acontecer, Robson. Eu olhei assim e falei pra ele, caramba, o cara tava zoando comigo. Aí eu falei pra ele, então, beleza, você tá dizendo isso então? Então você faz favor, apaga a lousa toda e me dá um exemplo de uma sequência de vetores que converge para dois vetores diferentes. Eu cruzei o braço e fiquei esperando, né? Falei, agora vou esperar o que ele vai fazer, né? Vamos ver se ele vai se tocar, né? Aí ele apagou a luz e começou a tentar. Olha, Robson, eu não lembro de cabeça mas eu tenho certeza que dá sim. É porque tamanho é 20, é muito complicado, é muito. Eu falei, sem problema. Faz o seguinte, ó. Pedi pra ele, né? Pega uma sequência AN na reta. Essas que a gente está estudando aqui no curso. Dá exemplo para mim de uma que converge para A e outra que converge para... De uma sequência AN que converge para L1 e L2. L1 é diferente de L2. Ah, tá, peraí. Deixa eu fazer então, peraí. E aí ele foi. Tentou. E eu deixei. Fui deixando. Robson, eu não tô lembrando agora, mas eu tenho certeza absoluta que tem. Beleza, eu não tenho mais pergunta pra fazer. Eu reprovei o cara na banca do concurso, né? Agora, vocês olham pra uma coisa, então. Então, tipo assim, eu falei pra vocês, levo isso pro contexto de química de vocês. Quando vocês forem fazer um concurso,
Toma cuidado com as coisas de conceitos, conceituais. Porque aqui, o que está por trás disso aqui, não é se uma sequência converge para dois lugares ou não, não sei o que. Meu, é a ideia do limite. O limite, quando existe, é único. Não pode ter dois valores para um limite. O cara não vai dar conta de dar cálculo 1 se ele pensa desse jeito que está aqui. E ele acha que isso é verdade. Agora, vocês querem ver o pior absurdo que eu passei nessa banca? Havia na banca um professor titular de matemática de uma universidade federal. Depois eu fui levar ele no aeroporto. Dentro do meu carro ele falou para mim assim: nossa, que lastimável aquele rapaz, não conseguia sequência que converge. Eu falei: pois é, colega, é verdade, né? Nossa, mas era tão simples. Dele responder, e eu, claro, simples, não existe isso, né? Eu pensando comigo, né? Falei: pois é, simples, tal. Era só ele pegar o exemplo, a n igual a menos 1 elevado a n. Converge para 1 e para menos 1. Aí eu parei e falei: pô, tá zoando comigo esse cara? Não é possível. Eu falei: pô, o cara é professor titular de matemática, me falou uma merda dessa pra mim dentro do meu carro. Puta que pariu. Tá zoando comigo, não é possível. Mas ele não tava zoando não, ele tava falando sério, tá? Então, eu tô falando disso aqui do meu contexto, né, que é o matemático, de uma experiência que eu passei, tá? E vocês transportam isso pro ambiente de vocês, pro contexto de vocês da química. Conceito é um negócio que a gente não pode ter dúvidas sobre o conceito. Ele pode até fazer parte de uma teoria e essa teoria ser reformulada um dia. Mas se ela é a teoria que está em vigor e que a gente está usando e que está funcionando, você não pode ir contra esse conceito, né? É um conceito que você tem que respeitar ele lá porque as coisas estão funcionando, pô. Então não pode, tá? E aí você tem que tomar cuidado porque você dá uma rateada dessa numa banca, se pega um cara... sei lá, não sei, não posso dizer que eu sou chato, não é isso. É que a gente tem que ter um mínimo de senso de moral e ética, né? O cara podia ter acertado tudo quanto é outras coisas lá, professor, ele não merecia passar no concurso? Eu diria que pra esse tipo, ele podia ter até acertado lá um monte de outras coisas e ter errado só essa daí, mas... E comigo errou isso aí, eu não perguntei mais nada, né? Mas... pra mim já não dava não, né? Pra dar aula. Por exemplo, pegar um cara desse pra dar aula pra vocês aqui. Bom, vamos lá. Então agora vamos ver aqui, ó. Como é que fica a história da série alternada. Né? O menos... professor, você não pegou o negócio da série lá do menos 1 elevado a n. Já a gente chega lá. Então vamos lá. Uma série alternada. Série alternada como essa daqui. Ou essa daqui. Tá? Tanto faz o n mais 1, tanto faz o n. Então, por exemplo, n igual a 1 aqui, vai dar 2. Vai começar com um termo positivo. Aqui ela vai começar com um termo negativo. Tá? Poderia até começar no zero, se quisesse. Não faz diferença, tá? Então, aplique a única diferença que você tem que ver aqui, se começa ou não, onde começa, se o resultado aqui, de alguma forma, depende de onde começa a série. Aí você tem só que alterar isso, tá? Mas vamos lá. Uma série alternada desse tipo aí, ou desse aqui, aplique o teste de séries alternadas. Ele tem um teorema no livro lá, que foi demonstrado e tal, e tal, e tal. E aqui o que ele está fazendo aqui é pegar o teorema e escrever de um jeito para a gente poder usar o critério, usar o teorema, tá? É só isso. Então, se o AN for positivo e se a série estiver decrescendo, ó, o termo da frente, que é o n mais 1, é menor que o termo anterior, que é o AN, tá? Então ela está decrescendo. E o AN é sempre positivo. Tá? E o limite for zero, então a série alternada é convergente. Bom, nossa, professor, muita coisa isso aí. Então vamos lá. O que eu tenho que pegar aqui para olhar de uma série como essa aí? Eu tenho que pegar o seguinte coisa aqui, ó. Tanto faz uma quanto a outra. Eu tenho que pegar o seguinte. Eu tenho que ver primeiro o seguinte. Então, AN é positivo, né? Para todo N, desde onde começa, tá?
2. O meu AN mais 1 é menor do que o AN, ou seja, a série está diminuindo os valores. Tá? O termo da frente sempre menor que o de trás. Isso aqui, item 2, para todo N. Tá? E o item 3, AN vai a 0. Tá? O que é essa notação aqui, AN vai a 0? Esse símbolo aqui. Esse símbolo aí significa o limite de AN para N tendendo a mais infinito é igual a 0. Significa isso. Tá? Então a série alternada é convergente. Então para ser convergente tem que acontecer essas coisas aí. Aí se não acontecer essas coisas aí, ó, não posso falar nada, tá? Porque daí quando não satisfaz os critérios de entrada, a saída, tudo pode acontecer. Pode ser que vale a saída, pode ser que não vale a saída. É como a gente viu no primeiro caso hoje, tá bom? Então não dá para saber. Bom. Então, por exemplo, aquela série lá. Menos 1 elevado a n para n maior ou igual a 1. Então vamos lá. Bom, ela tá nesse formato aqui? Tá, ela tá nesse formato aí. Quem é o AN? O AN é 1. A n é igual a 1. Beleza. Então tá. O AN é maior que 0? É. O AN mais 1 é estritamente menor que o AN? Não. Já ferrou. O AN vai a 0? Não. Também já ferrou. Então não dá para eu usar isso aí para concluir alguma coisa sobre esta série aqui. Tá? Então esta série aqui, ó, ainda tenho dúvidas sobre se ela converge ou diverge. Beleza? Bom. Mas eu posso, por exemplo, analisar ela assim, ó. Como é que é essa série aí? Essa série aí, ela é assim, ó. Então, menos 1 elevado a n para n maior ou igual que 1. Então tá. Então para n igual a 1, vai dar menos 1. Para n igual a 2, vai dar 1. Para n igual a 3, vai dar menos 1. Para n igual a 4, vai dar 1. Menos 1, mais, assim por diante. Ok. Aí você olha para essa baderna aí e vê o seguinte aqui, ó. Bom, somas parciais disso daí. Então vamos pensar, SN. Só que aí agora aqui, pensar diferente. SK. E aí é para N que vai de 1 até K. Ok? Muito bem. Então, S1. S1 dá menos 1. Beleza. S2. S2, soma o primeiro e o segundo termo, dá 0. Beleza. S3. S3 dá... Vou somar esse com esse com esse. 0, menos 1. S4 dá 0. S5, menos 1. Ó, aí você vê que esse negócio fica oscilando entre menos 1 e 0. Sem chance desse SK convergir. Não tem como. Né? A gente acabou de ver que uma série que fica desse jeito aqui, oscilando, ela não converge. Oscilando entre dois números aqui, né? Bom, e essas somas parciais aqui, se eu jogar então a mais infinito, lá no mais infinito, lá na entidade mais infinito, ela vai ficar saltando entre menos 1 e 0. Lá também. Não tem como convergir. Não tem jeito. Tá? Até porque você consegue extrair a subsérie aqui dos ímpares, que vai para menos 1.
e dos pares que vai para zero, vai para lugar diferente, então não tem como convergir. Então, claro, esta encrenca aqui não converge também, tá? Ela é divergente. Mas eu não usei critério nenhum ali para poder pensar nisso aí e chegar a essa conclusão. Eu só escrevi como são as somas parciais, tá? Essas somas parciais eu analisei ela como uma sequência, só que é uma soma parcial, portanto é da série que eu tô da série que eu estou interessado em estudar. O que eu fiz foi, a partir da série, criei uma sequência e analisei a sequência e vi que ela é oscilante entre dois valores distintos, então sem chance, não tem como. Tá? Bom, beleza. Terceiro teste. Ó, terceiro teste, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, que já está dando 11h30, já está dando 56 minutos aqui de conversa. E para não ficar muita informação, né, ao mesmo tempo, eu vou parar por aqui para a gente pegar no nosso próximo encontro, que é quinta-feira, tá? Hoje eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida de algum vídeo que foi visto lá, que vocês assistiram, dos vídeos que eu pedi para vocês assistirem, tá? Se alguém tem alguma dúvida de algum vídeo que assistiu. Para quinta-feira, vocês continuam assistindo os vídeos lá. Se não conseguiram, não deu tempo de assistir para hoje, então assista para quinta-feira, que daí, antes de eu começar aqui no teste 3 aqui, a gente conversar, eu vou perguntar se alguém tem, vou tirar dúvida de alguém que tenha dúvida de algum vídeo lá que tenha visto, beleza? Bom, então acho que é isso daí. Então é isso, galera. Tá? Obrigado aí pela presença. Até quinta, professor. Até quinta, Bruno. Até quinta, Eduardo, Natália, tchau. Tchau, professor. Tchau, Karen. Professor, Diga. eu só lembrei agora que eu tenho uma dúvida sim. Pode perguntar, Matheus. É sobre série de Taylor. Ah, tá. Na verdade não é uma dúvida, eu não entendi nada do que estava no vídeo. Ah, tá. Eu achei um pouco confuso o vídeo. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar com vocês desse conteúdo então, pra fazer um vídeo melhor. Ok, Tá bom? tá bom. Então tá. Obrigado, professor. Imagina, que é isso.